A paz do Senhor Jesus! Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Esther. E hoje nós vamos meditar no capítulo 5, versículos 1 até o versículo 3, que nos diz assim: Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther vestiu as suas vestes reais e pôs-se no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava assentado sobre o trono real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou na ponta do cetro. Então o rei lhe disse: Que é o que tens, rainha Esther? E qual é a tua petição? E até metade do reino se te dará. Queridos, chegamos ao capítulo 5 do livro de Esther. E nesse capítulo nós vemos o resultado do sacrifício que foi oferecido ao Senhor no capítulo 4. Ou seja, diante da afronta levantada pelo inimigo contra o povo de Israel, a rainha Esther convoca a Mardoqueu e a todos os judeus para um sacrifício de 3 dias de jejum, para que ela pudesse então se apresentar sem ser convidada diante do rei e assim alcançar graça para que não viesse a perecer e ter então a sua petição atendida. O que nós percebemos aqui no capítulo 5 é exatamente o resultado, pois o texto começa dizendo: E sucedeu ao terceiro dia, ou seja, no último dia do sacrifício, que ela então vai ao rei para buscar então uma resposta para aquela situação. E a Bíblia diz que então ela se coloca diante do rei, e o que o rei faz? A Bíblia diz que o rei, ele aponta para Esther o cetro de ouro que tinha em suas mãos. Se lêssemos no capítulo anterior, nós vamos ver que ali Esther diz que se ela se colocasse diante do rei e o rei não apontasse o cetro de ouro em sua direção, isso significaria que ela estava condenada à morte. Mas, como ela buscou o caminho da consagração, da dedicação ao Senhor, como ela colocou a sua confiança no Senhor, a Bíblia diz então que ela, ao apresentar-se diante do rei, ainda que não fosse convidada, o rei apontou o cetro de ouro na sua direção, declarando que a sua presença era recebida pelo mesmo. E ainda o rei diz: O que é que você tem, Esther? Ou qual é a tua petição? Ei, talvez você está sentindo-se como alguém que não tenha diante do Senhor um convite para se apresentar diante dele, mas eu quero declarar em nome do Senhor Jesus nesta reflexão que se você confiar no Senhor, se a sua confiança estiver posta no Senhor, você pode se apresentar diante de Deus, ainda que você não seja convidado, e o Senhor, Ele vai estender o cetro para a sua direção, declarando que a sua presença é bem-vinda diante dele e que Ele está disposto a atender aquilo que você necessita. Portanto, eu quero que você não se sinta desprezível diante do Senhor, mas que você saiba
que assim como este rei, ele é um tipo, de Deus que estendeu o seu cetro de misericórdia para Ester, o nosso Deus, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, a quem nós buscamos por meio do Senhor Jesus Cristo, ele também está com o seu cetro na sua mão, o seu cetro de misericórdia, para estender para as nossas vidas e para nos receber. Portanto, meus queridos, saiba que Deus, ele tem prazer em atender todos quanto lhe buscam. Então você pode buscar o Senhor e saiba, o seu cetro está estendido e ele vai te declarar o que é que você tem ou qual é a tua petição. E neste capítulo 5, nós vamos ver também que a petição inicial de Ester é para que o rei fosse à sua casa para um banquete e que neste banquete estivesse também Amã, o inimigo do povo judeu. Nós vamos perceber o que está no coração de alguém que não tem o Senhor na sua vida, pois a Bíblia vai nos mostrar nesse capítulo que Amã, apesar de ter sido honrado pelo rei, apesar de agora ter sido convidado por Ester para participar daquele banquete, a Bíblia diz que ao sair ele daquele banquete, ele vê Amã ali humilhado na porta do templo, na porta do palácio, e então ele entristece e amargura o seu coração e chega em casa declarando que toda a riqueza que ele tinha, toda a honra que ele tinha, não era nada, porque ele via com amargura a Mardoqueu diante dos seus olhos. Ei, tem pessoas que são tão abençoadas por Deus, são tão abençoadas pelo Senhor, mas elas tiram o olho do Senhor e colocam o seu olho na amargura, na tristeza, coloca o seu olho em coisas que tiram a sua paz, a sua alegria. Essa pessoa era Amã. Amã reconhece que ele era uma pessoa que tinha riqueza, que tinha muitos filhos, que tinha honra da parte do rei, que era também honrado pela rainha, mas tudo isso ele considerava como nada, porque Amã estava na porta do palácio. Olha só, eu não sei se isso acontece com você. Talvez tenha uma pessoa que quando você pensa nela, o seu coração se entristece, você amargura a sua alma. Deixa eu te dar um conselho nesta reflexão. Não deixe que isso tome o seu coração. Busque ao Senhor, perdoe essa vida, perdoe essa pessoa, libere perdão. Não permita que a amargura, a falta de perdão, ela traga enfermidade para a sua alma. Amã estava enfermo na sua alma por causa da amargura, por causa do povo judeu, da atitude de Amã para com ele, da atitude de Mardoqueu para com ele. Ele não conseguia entender que o costume de Mardoqueu era diferente do dele. Às vezes nós queremos que as pessoas pensem como nós, que elas ajam como nós, elas não vão agir, não vão pensar. Isso não pode ser razão para nós perdermos a nossa paz. Mas a nossa paz precisa vir de uma fonte que ela é inesgotável. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Na próxima reflexão, nós vamos ver qual é o destino daquele que escolhe confiar no Senhor e daquele que dá lugar para a amargura. Amém? Obrigado pela companhia e eu te espero em nossa próxima reflexão. Um grande abraço.